Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou dar umas dicas imperdíveis para quem é fã de Pinot Noir. Confere aí. Quem aí é fã de Pinot Noir? Eu sou fãzaço dessa uva. Você sabe que é uma das uvas mais emblemáticas do mundo, né? Apesar da Cabernet Sauvignon ser a rainha soberana, a uva mais cultivada do planeta, não é a Cabernet Sauvignon que faz os vinhos mais caros do mundo. Esse trono aí é da Pinot Noir, né? A Pinot Noir que, poxa, faz vinhos emblemáticos que podem ser degustados anos e anos e anos e anos depois da safra, né? Se for um vinho feito para isso, nossa, é um vinho com complexidade ímpar, que evolui muito em garrafa e vai para uns toques terciários que só essa uva consegue apresentar, né? Porque ela vai muito além da fruta. Se você prova um Pinot jovem, beleza, é aquele frutadão, mais levinho, que você sente muito morango, framboesa. Agora, se você deixa um Pinot para guarda, envelhecendo ali, amadurecendo na sua adega, aí você vai ver o que é bom. De verdade, ele começa a evoluir para uns aromas de cogumelos, de trufa, alguma coisa um pouco mais terrosa ali, mas boa, sabe? Não é um terroso ruim, não é tipo lama, não é isso. É uma coisa legal, assim, só que vai muito além do aroma de fruta, né? Então, isso é uma característica, uma peculiaridade muito bacana da Pinot Noir. É um vinho complexo na elegância. É aí que tá o segredo da Pinot Noir. Agora, você sabe, né? Como eu disse aqui, faz alguns dos vinhos mais caros do mundo, é uma uva não muito fácil de produzir para o enólogo lá, principalmente para o agricultor. Fala, a Pinot é um pouco chatinha, ela é muito suscetível a alguns ataques, né? Principalmente ataque de fungo. Ela se dá bem principalmente em alguns terroirs, alguns climas muito específicos e geralmente climas mais frios, não climas muito quentes. Então assim, uma uva que é elegante, mas é mais chatinha de cultivar. Ou seja, isso aí encarece os custos de produção e faz, geralmente, um vinho de uva Pinot Noir ser um pouquinho mais caro. É até comum, quando você pega assim, vinhos mais comerciais, que eles têm vários varietais dentro de uma mesma linha, é comum o Pinot Noir ser um pouquinho mais caro que os outros, justamente por causa dessa dificuldade aí, desses cuidados extras que você tem que ter na hora de cultivar um vinhedo de Pinot Noir. E na Borgonha, que é a principal referência dessa uva no mundo todo, Borgonha, uma região francesa muito clássica, e lá a uva que impera de fato é a Pinot Noir, os vinhos têm um preço mais salgadinho, né? Eu acho que isso daí não é segredo para ninguém. E não é que é caro aqui no Brasil, não, é caro no mundo inteiro mesmo, porque o mundo inteiro tá de olho nessa casta lá nos vinhos da Borgonha, e aí o vinho acaba subindo de preço mesmo, não tem muito o que fazer. Só que eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, é lógico, né? Canal Vinhos de Bicicleta, trazendo a solução para você. Tô brincando, mas é lógico, o vídeo de hoje é justamente para isso, para eu te trazer algumas alternativas de Pinot Noir muito bem feito, Pinot Noir elegante, Pinot Noir bem feito, Pinot Noir complexo, com essas nuances que eu comentei no começo do episódio, fora da Borgonha. E onde? Onde? Aqui pertinho, do nosso lado, na África do Sul! Na América do Sul, não na África. A África do Sul tá um pouco distante, na América do Sul. Eu tô com a África do Sul na cabeça por causa do roteiro, né? Que a gente vai fazer em 2023 um roteiro lindo pelas regiões do vinho na África do Sul. Então desculpa aí o ato falho, vamos seguir aqui com a Pinot Noir. Vamos falar de Pinot, custo-benefício legal, sul-americano. E assim, você não vai se arrepender, é só vinhaço que tá nesse episódio de hoje. Então vamos começar com um país que eu acho que você que está assistindo conhece muito bem. Se bem que hoje o canal Vinhos de Bicicleta já está sendo assistido muito fora daqui. Mas vamos começar pelo Brasil mesmo, que a maior parte aqui do público que assiste o nosso canal é daqui do nosso país. E sim, a gente está fazendo grandes vinhos com a uva Pinot Noir, que não é que batem os Borgonha, porque isso é muito difícil, mas que chegam perto, que tem uma elegância ali que lembra muito o velho continente, principalmente Pinot Noir francês. E olha, você vai achar num custo-benefício muito mais interessante do que um Borgonha. Mas quais são as principais regiões brasileiras que estão fazendo grandes pinots? Pensa comigo, se a gente está falando de Borgonha, a gente está falando de clima frio lá na Europa. E
também estamos falando de vitivinicultura mais artesanal, colheita manual, lógico, né, a condução do vinhedo em espaldeira, mas principalmente colheita manual e deixar aquela uva amadurecer ali com o tempo que ela precisa no pé, num clima mais frio. Onde que a gente vai encontrar isso aqui no Brasil? Vitivinicultura artesanal e clima mais frio? Na altitude. Então tem alguns destaques aqui que eu vou te dar para Pinot Noir brasileiro sendo produzido onde? Campos de Cima da Serra e São Joaquim. Essas duas regiões, né, elas estão bem próximas, só que elas são em estados diferentes do Brasil. Mas as duas estão em altitudes muito elevadas. São Joaquim é Santa Catarina. A gente já cansou de falar aqui vários vinhos interessantes vindos de lá e não é diferente com a uva Pinot Noir, porque Santa Catarina está numa altitude muito elevada, então eles conseguem ter amplitude térmica, ou seja, um dia ensolarado, uma noite fria, só que a temperatura média anual lá é mais baixa, né? Principalmente quando a gente fala de São Joaquim. Então isso é muito interessante, tanto para Pinot Noir como para outras castas mais delicadas. Castas brancas, por exemplo, se dão muito bem também no terroir de São Joaquim. E Campos de Cima da Serra, que eu falei, é no Rio Grande do Sul. E olha que legal, é uma região acima da Serra Gaúcha, quando o assunto é altitude. Então, a Serra Gaúcha, que é a maior produtora em volume de vinhos, né, do país, existe uma região que é ainda mais alta que a Serra Gaúcha, dentro do estado do Rio Grande do Sul, que chama Campos de Cima da Serra. Eles estão lá entre 1.000 a 1.200 metros de altitude sobre o nível do mar. É muito legal isso, né? E lá é uma região que ficou famosa por produzir morango, né? Outro tipo de cultivo aí de uma fruta mais delicada, que gosta de clima frio. Então faz sentido a gente ver a Pinot Noir sendo produzida por lá e se dando muito bem. Como que é o estilo desse Pinot Noir de Campos de Cima da Serra? Tanto de Campos de Cima da Serra como de São Joaquim também. Um Pinot Noir elegante, leve, fresco, frutado, com muita flor vermelha no aroma. Isso é a característica de Pinot brasileiro de altitude. E assim, você consegue encontrar alguns custos-benefícios maravilhosos aqui de vinhos sendo produzidos aqui no Brasil com essa casta nessas regiões. Lógico, por ser vitivinicultura artesanal, pelo fato da produção ser um pouquinho menor, né, por ser uma produção mais limitada ali, o preço não é tão baixo, mas comparado com o valor de Borgonha, aí é de dar risada, é bem mais baixo mesmo e você vai se divertir, tenho certeza disso. E assim, qual que é a faixa de preço? Você consegue achar Pinot desde os 50, 60 reais até uns 200 reais. Poxa, mas vai ser muito bem pago, sabe? Mesmo que seja um Pinot dos mais carinhos ali, na faixa de 200 reais, vai ser muito bem pago. Se for dessas duas regiões, dificilmente o produtor está fazendo um trabalho esquisito ali com o Pinot Noir. Muito pelo contrário, essa uva gosta de terroir frio e encontrou isso aqui na altitude brasileira. Outro país sul-americano de custo-benefício para a casta Pinot Noir, Argentina, acredite se quiser. Mas eu não estou falando só de Mendoza não, porque Mendoza você já conhece, né? Malbecão, argentino. Você fala assim, pô, mas área da Malbec, fazendo Pinot Noir, não é bem assim, você já vai entender o porquê. Na Argentina, eu vou dar destaque aqui para Patagônia, lá na parte sul da Argentina, bem mais frio que Mendoza, né? Temperatura média anual bem mais geladinha do que lá para Mendoza. E a Pinot Noir, não é coincidência, se deu bem lá, né? Lá os Pinot Noirs também são muito elegantes, são muito frescos e tem característica também de evolução de guarda. Então, quando você compra um Pinot da Patagônia que foi pensado para guarda, você até vai encontrar algumas nuances que lembram os Pinots lá da Borgonha também. Só que tem outra região na Argentina, que aí não é segredo para ninguém, que é, né, famosinha aí, que é Mendoza. Só que dentro de Mendoza, você também vai ter que procurar regiões mais altas. Aí eu vou dar um destaque para o Vale de Uco, né? Vale de Uco, que é bem no pé da cordilheira. Então você tem uma altitude mais elevada, uma temperatura média anual mais fresca, né, mais fria, e aí sim você consegue uma maturação bacana para a uva Pinot Noir também nessa região. Então ficam aí as dicas de Pinot argentino, tanto a região da Patagônia, lá para o sul, como região de altitude de Mendoza, beleza? Você vai adorar os Pinots dessas duas regiões aí que eu falei. E agora a última região, eu deixei ela de propósito aqui para a última, porque eu adoro os Pinots feitos por lá e é um deles está aqui na minha taça aqui para a gente provar juntos hoje, que são os vales de Casablanca e Lleida. Esses vales são muito especiais
para a produção de Pinot Noir, mas tem uma razão disso acontecer. Quando você vai mais para a costa, tem uma corrente que vem do Oceano Pacífico, que chama corrente de Humboldt, que é uma corrente gelada, e ela acaba resfriando a temperatura ali na costa chilena. É até engraçado, eu já tive lá, e quando você vai se aproximando da costa, você sente a diferença de temperatura. É muito engraçado, você sente que lá é mais fresco mesmo. Isso acaba beneficiando muito o cultivo da Pinot Noir. Tanto Casablanca como Lleida são vales que são verdadeiros expoentes do Chile para a produção desse estilo de uva. Esse vinho aqui, por exemplo, ele tem 14% de teor alcoólico. Pô, isso é bastante, né? Ainda mais para um Pinot Noir. Isso quer dizer que ele é encorpado? Não. Na verdade, lá nesse Vale de Casablanca, que tem, como eu disse, um clima mais frio, essa uva ela teve uma maturação bem prolongada e aí, apesar de ter esse 14% de teor alcoólico, os ácidos desse fruto foram preservados. Então é um vinho que para um Pinot Noir tem um corpo um pouquinho mais alto, só que a acidez, o frescor dele ainda estão aqui. Porque veja comigo, estava falando aqui no episódio inteiro que o frescor da Pinot Noir e tal, é importante para essa casta que esse frescor seja preservado, porque sem a acidez da Pinot Noir fica um vinho enjoativo. Você vai tomar um Pinot ali, vai ser um Pinot meio rançoso, não é legal, fica enjoativo mesmo, não tem nem outra palavra, fica frutado demais, com baixa acidez, não fica muito interessante. E olha só, essa acidez também ajuda na harmonização. Por quê? Lembra que eu falei aqui no canal várias vezes já? A acidez traz salivação para o paladar e aí você pode brincar com diversos tipos diferentes de comida, inclusive gordura, tá? Fica aí a dica, né? Pinot Noir com peixe gorduroso, tipo salmão, assim, pô, cara, uma delícia de verdade. Eu trouxe aqui até pra gente provar um vinho que é lá do Casablanca, ele chama Viento Puelche, da Vinha Casa Romero, vinícola bem artesanal, familiar, e ele já é 2013. Lembra que eu estava falando que essa uva, ela consegue amadurecer bem em garrafa? Trouxe aqui para provar. Inclusive tem essa mesma vinícola, faz um Pinot que é um pouquinho mais de entrada que esse aqui, e ele tá na nossa seleção do Clube Liberté, né? A seleção Liberté do Clube Vinhos de Bicicleta. Até vou deixar o link aí para quem se interessa por essa casta, que tá uma seleção muito bacana. Esse vinho aqui, ele vai na nossa seleção mais icônica do clube, que é a seleção Santé. Vamos provar ele aqui para ver quais são as nuances dele. Vamos lá. Cor, já tô vendo aqui, ó, rubi de baixa intensidade, como é típico da Pinot Noir, com halos acastanhados. Esses halos acastanhados, eles aparecem com a idade, né? São esses halos que lembram aqui um aspecto mais atijolado, mais acastanhado, eles aparecem com a idade. A Pinot Noir, ela costuma apresentar esses halos até com menor idade. Agora, um vinho 2013, com certeza, isso aí é o que a gente espera mesmo. Agora vamos ver no aroma, que é o que eu acho que é onde surpreende mais. Vamos lá. Nossa, é muito bacana, cara. Porque aqui sim, a gente foge completamente só da fruta. Tem fruta aqui. Tem morango, tem framboesa, tem também. Eu acho que essas nuances mais frutadas aí de fruta vermelha, isso aí sempre você vai encontrar num Pinot Noir. É difícil não encontrar. Só que o que é legal é o resto. O que eu sinto aqui? Aquele cogumelo. Dá para sentir um pouquinho de musgo, de árvore, sabe? Quando a gente está caminhando assim, geralmente numa floresta mais úmida e tem aquelas árvores com musguinho, dá para sentir aqui. Ah, e cogumelo, quando eu digo cogumelo, eu tô falando de cogumelo fresco, tá? Não aquele cogumelo enlatado que você compra em conserva, não. Tô falando de cogumelo fresco que você compra naquela bandejinha e tem que lavar ele para cozinhar. É esse aí que eu tô falando. Tem essa nuance aromática aqui. O que mais? Nossa, ele tem um pouco de especiaria também. E eu aposto que esse vinho aqui não tinha essas nuances quando ele era novinho, né? Agora que ele evoluiu com a idade, é aí que ele começa a apresentar. Então, por isso que quando o Pinot é bem feito e ele é feito para guarda, não é todo Pinot que é feito para guarda, tá? Mas quando o produtor, a ficha técnica ou quem está te vendendo diz que é um Pinot feito para guarda, aí você já pode esperar que ele vai começar a mostrar vários aromas terciários com o passar do tempo. Aromas terciários, aqueles aromas que o vinho adquire com a idade. Vamos ver no paladar como ele tá. Nossa, bom demais. Sabe o que é legal também? Quando o Pinot é bem feito, esses aromas que eu peguei aqui no nariz,
você sente também a complexidade nos sabores. Então, não é que o vinho é complexo só no nariz e depois chega na boca ele é só aquela fruta mais delicada e tá bom. Não, é um vinho que também apresenta complexidade de sabores, mas numa escala mais leve, mais elegante também. É um vinho de corpo aí, eu diria que médio para leve e final longo, viu? Dá para ficar sentindo esse vinho aqui. Depois eu tô aqui falando com vocês e tô sentindo ainda o retrogosto dele, os sabores que ficaram aqui no meu paladar. Vinhaço, vinhaço. Não podia esperar diferente também. Vinho artesanal do Vale de Casablanca, safra 2013, a gente degustando agora, uma maravilha. Isso é o que a gente pediu. E olha lá, você não precisa pagar o preço que você normalmente pagaria num Borgonha para ter essas nuances. Não estou dizendo que é igual, né, galera? Veja bem, né? Terroir diferente, vinho diferente. Mas lembra, tem a nuance da Borgonha. Então espero que você tenha gostado aí dessas dicas de custo-benefício América do Sul para você que é um fã de Pinot Noir aí como eu. Se você quer esse vinho aqui e não faz parte do Clube Vinhos de Bicicleta, a gente tem ele e outras opções legais de Pinot dessas regiões que eu citei aqui nesse episódio lá no nosso site, no nosso e-commerce. Vou deixar o link aí no descritivo do vídeo para vocês. Então divirtam-se. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like. Isso é muito importante porque você deixando seu like aí, não é conversa fiada. Esse conteúdo vai para muito mais gente, então ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado toda vez que a gente subir um conteúdo novo aqui. Bom, galera, é isso. Esse aqui foi para os fãs de Pinot Noir, mas se você aí é fã de outra casta e quer ver algumas dicas também de custo-benefício, fala pra gente aí nos comentários que eu vou olhar com muito carinho e preparo um conteúdo bacana também nos próximos episódios aqui do canal, beleza? Cheers! Até lá!